Depois do infinitamente mais, muitas coisas precisam ser alinhadas. Por quê? Porque vivemos tempo extraordinário, onde Deus falou, revelou, liberou palavra de conhecimento, ouvimos palavras proféticas, adoramos numa intensidade diferente das demais vezes, porque era um evento, era um tempo voltado para um tempo não só de adoração, mas de estarmos atentos a ouvir a voz do Senhor. O nosso maior desafio, irmãos, na nossa caminhada de fé, é conseguir entender quais são os movimentos que os céus estão fazendo para serem trazidos à terra. E essa função é a função de um profeta. O profeta tem a responsabilidade de trazer aquilo que está no céu para a terra. Deus, quando vai revelar algo ao seu povo, revelava ao seu profeta, e ele usava uma voz profética para falar ao povo aquilo que o Senhor queria comunicar com a terra. O caminho inverso disso, ao sacerdote, era aquele que trazia a necessidade da terra para o céu. Você vai perceber que os sacerdotes levavam o sacrifício ao altar do Senhor para remir o pecado do povo. Então, a visão sacerdotal tinha esse princípio. O sacerdote se move para que a terra procure o céu. E o profeta faz o contrário. Ele traz a visão do céu para a terra. Então, muitas vezes na Bíblia, Deus usou um profeta, usou os lábios de um profeta, a voz de um profeta, para falar ao povo alguma necessidade. E dentre tantos profetas da Bíblia, há aqueles que são muito famosos, aqueles que não são tão famosos, aqueles que passam desapercebido quando você começa a ler a Bíblia. Se você já leu a Bíblia toda uma vez ou duas vezes, enfim, ou leu alguma coisa especificamente sobre isso, você vai encontrar profetas que caíram no esquecimento. Nós até gostamos de olhar para esses homens e até mulheres da Bíblia que tinham a responsabilidade de fazer uma conexão do céu com a terra. Mas quando falta um profeta, que falta ele faz? Quando não há um profeta se movendo no meio do seu povo, ele faz uma falta tremenda. Eu queria falar sobre a vida do profeta Elias. Qual é o nome do profeta? Quando se falar em profeta na Bíblia, Elias é a representatividade. Quando se olha para uma dinastia profética, ela se separa antes e depois de Elias. Porque Elias fora um homem que desenvolveu um ministério muito importante num momento muito crítico da história de Israel. Eu queria falar sobre isso hoje, que falta faz o profeta. Abra comigo sua Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, 1 Reis 18, a partir apenas do versículo 10. 1 Reis 18, versículo 10. Quem achou aí, diga glória a Deus. Quem não achou, procure. Vai aparecer na tela aí. Eu não sei qual a versão que aparece, mas vai lá. Vamos ler aqui e você fica atento aí. Isso. Deve ser a mesma que eu estou usando. Encontrar a minha versão, né? Então, deixa eu ler aqui. Vamos lá. Usa a Almeida, revista corrigida. Sou chato, né? É mais fácil vocês trocarem do que eu. E vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, onde o meu Senhor não mandasse em busca de ti, dizendo a eles, aqui não está. Então juravam os reinos e as nações que eles não ainda tinham te achado. Olha o que um homem chamado Obadias fala ao encontrar Elias. Deixa eu dar para você o contexto desse capítulo 18, nessa parte. Rei Acabe, rei de Israel, ele se casa com uma mulher chamada Jezabel. Diga comigo, Jezabel. Irmão, você deve comprar um livro para você ler, Desmascarando o Espírito de Jezabel. Já li esse livro umas 14 vezes. Todo janeiro eu pego esse livro e dou uma lida nele para encontrar umas Jezabelzinhas que tem pelo meio da igreja e botar lá para correr em nome de Jesus. Diga comigo, glória a Deus, meu irmão. Isso. Jezabel é o espírito de manipulação na Bíblia que mais precisa ser combatido na igreja. É verdade que tem uma série que uma vez, qualquer hora dessa, a gente vai trazer para cá, espíritos malignos que movem a igreja. São 7 mensagens. Por que a gente faz mensagem de 7 em 7, hein, varão? Não sei por quê. E aí, eu fico olhando, irmão, toca, meu filho. Isso. Tá parando por quê? Eu, hein? Ficou com medo da Jezabel? Celestemente, bota ela para correr. O que acontece, irmãos? Acabe numa aliança de casamento. Ele se relaciona com alguém que adora a Baal e a Astarote.
ou Azera, ou tantos outros que havia se adorado lá na Síria. E com o passar do tempo, o que vai acontecendo com Acabe? Ele vai permitindo que Jezabel vá colocando sobre Israel a cultura dos sírios de uma forma tão forte que o Deus de Israel é colocado de lado para adorar-se o Deus de Jezabel e da sua família. É interessante que, à medida que Jezabel vai sendo levantada como dona de Israel, os profetas vão sendo levantados e mortos. Jezabel, ela alimenta os profetas da sua prole e vai matando os profetas de Israel. Israel vai entrando na maior crise de identidade da sua história. Quando olhamos para esse texto, Elias profetizou no capítulo anterior, no capítulo 17, versículo 1, que não haveria mais chuva nem orvalho sobre Israel. E durante 3 anos, o texto vai dizer que não teve chuva, não teve orvalho, e Samaria foi dizimada pela fome e pela miséria. E o que acontece? Naquele momento, Deus fala assim para Elias: Elias, agora você vai embora. Dispõe-te e vai para a terra de Serepta, que lá tem uma viúva, que eu vou te mostrar, ela vai sustentar você. E Elias vai embora. E agora temos um problema. A palavra do profeta Elias se cumpre, não chove. E se não chove, não tem pasto. Se não tem pasto, o gado morre de fome. Se o gado morre de fome, o povo agora tem um problema, porque o gado morre nas ruas, as moscas tomam conta da cidade, e está tudo empesteado de praga e peste, as doenças proliferam, a seca vem, não há mais plantação, não há mais colheita, as águas secam, o povo entra na miséria, todos estão morrendo, e o Acabe manda que se procure o Elias. E fala assim: encontra esse cara, ele tem que profetizar contra, porque depois que esse cara profetizou em Israel, acabou tudo. Então, a cada reino, Obadias fala o seguinte: olha, esse Obadias aqui, irmãos, não é o profeta Obadias lá, não, tá? É outro Obadias. Porque os nomes se repetem na Bíblia e você fica meio perdido às vezes. Esse Obadias aqui não é do livro de Obadias, esse aqui é outro Obadias. Ele procura e fala: o Senhor Deus vive, porque de verdade o Elias sumiu, ninguém acha o Elias. É lindo ver a história de que no capítulo 18, versículo 1, o texto fala assim: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai-te, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias mostrou-se a Acabe, e a fome era extrema em Israel. Então Elias, ele sai para voltar para Israel, para se encontrar com o Acabe. E o Acabe mandou fazer um pente fino, vai para todo o reino, se encontrar alguém que saiba sobre o Elias, vamos pegar esse cara. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre Elias, que o tema da mensagem era: procura-se vivo, porque morto não serve, né? Porque se o Elias morre, quem vai profetizar para voltar a chover? Irmãos, eu creio que Deus dá uma autoridade tão grande a Elias para profetizar contra a chuva, que se Elias tivesse morrido, nunca mais choveria sobre Israel. Imagina, irmãos, o que Deus tem de aliança com esse homem. Deus revelou a palavra ao coração dele e ele foi fiel. Então entenda uma coisa, irmãos: quando o profeta é fiel àquilo que Deus revelou ao seu coração em palavra, coisas extraordinárias acontecem. Que Deus levante profetas fiéis sobre essa igreja essa noite, para que coisas extraordinárias aconteçam sobre essa igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus. Você poderia glorificar e aplaudir o Senhor por isso, meu irmão? Então Acabe se divide em turnos de procura. Ele vai para um lado, Obadias vai para outro. E Obadias se apresenta e no meio do caminho ele encontra Elias. Ele entra em crise e narra para Elias assim: olha, está uma crise tremenda, todo mundo morrendo, a fome é gigantesca, as pestes tomaram conta de tudo, se planta e não se colhe, nós precisamos da sua ajuda. E Elias fala assim: manda Acabe me procurar. E Obadias fala: não, se ele vier para o Senhor e o meu profeta sumir, sabe o que vai acontecer? Ele me mata. Elias fala: não, acabou a crise, eu cheguei. Porque onde um profeta chega, coisas novas acontecem. Onde um profeta de Deus chega e estabelece uma palavra, tudo entra em ordem. Diga comigo: onde o profeta de Deus. Você está meio engasgado, meu irmão? O que está acontecendo contigo?
Você está engasgado? Fala comigo. Onde o profeta de Deus? Vocês só podiam estar de brincadeira antes, né? Vocês sabem falar. Tira essa timidez aí, meu irmão. Diga comigo. Onde o profeta de Deus chega, o caos vai embora e a mão do Senhor se estabelece naquela geografia. Amém? Entendeu isso? O Elias falou, eu vou chegar lá e vou resolver. Mas quem é Elias? De onde veio? Onde vive? O que come? Como se reproduzem? Elias é um cara diferenciado. Capítulo 17, versículo 1. Coloca para mim aí, eu não precisa colocar. Diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo o quê? Você falou devagar, segundo o quê? Olha que coisa de maluco, irmãos. Com todo respeito à expressão de maluco, porque ninguém entende. Olha isso. Elias aparece diante do rei e fala assim, ó, o Senhor vive, eu estou diante do Senhor. Ele despreza a presença do rei para honrar a presença do Senhor. Que nem chuva, nem orvalho virão sobre Israel. Não tem nada disso. Porque eu estou dizendo que não vai ter chuva. Segundo o quê? A minha palavra. Irmãos, Elias não aparece na Bíblia a sua genealogia, talvez seja o único profeta que não tem o nome do pai e da mãe. Porque vai aparecer assim, Jonas, filho de Amatai, fulano de tal, filho de não sei quem, Beltrano, filho de não sei o que das couve. Elias não aparece. E já aparece dentro do palácio. Ele não aparece nas esquinas gritando, não. Ele aparece dentro do palácio, diante do profeta. A única referência que temos é que ele era de Gileade. Gileade era uma cidade onde se extraía uma essência de uma árvore chamada tesbe. E ele era tesbita. Um dia alguém pregando falou, não, ele nasceu em Tesbe. Não, Tesbe não existia. Tesbe era uma árvore onde se extraía uma essência e ele era um extrator de essência de árvore. Ele arrancava a casca da árvore, feria como é que é aquela parte do meio da árvore? O tronco. Obrigado, os universitários estão ligados. Eles rachavam o tronco da árvore, extraíam uma essência, igual o seringueiro faz para extrair a borracha, eles extraíam aquela essência, preparavam aquela essência, e aquele bálsamo era colocado sobre doenças de pele, para curar alergia, para restaurar enfermidade. Pessoas inalavam aquele cheiro para curar doenças respiratórias. A Lagoinha fez uma música, há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, porque essa essência também era colocada para aromatizar o óleo da unção. E a gente fica famoso, porque a música às vezes, irmão, ajuda, né? As músicas ajudam, porque a gente às vezes ouve a música e curiosamente vai estudar sobre o que está falando. Tem umas músicas que a gente não tem muita coisa para estudar também, as músicas que estão ruins. Tem mais música ruim do que música boa. Mas como não canta para mim, canta para Deus, ele deve estar recebendo. Porque senão ninguém estaria cantando. Então o que acontece, irmãos? O Elias, ele era um operário, mas dentro dele ardia uma chama profética. Ele não estudou na escola de profeta, não fez Fabapá para aprender a ser profeta, não fez seminário teológico para ser profeta. Um dia Deus pegou esse cara, do meio do nada, onde ninguém iria procurá-lo, encontrá-lo, pega esse sujeito, coloca diante do rei, e ele abre a boca e fala, não vai chover. E Deus começa a fechar as torneiras do céu. Ó, anjo, fecha a torneira aí, porque não vai chover. A palavra do profeta é que vai ter seca, então vai ter seca. Entenda uma coisa, meu irmão, em nome de Jesus, não importa de onde você veio, o que você formou, de onde você saiu, não importa quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é a sua família, se você estiver diante da presença do Senhor, Deus vai usar a sua vida, vai honrar a sua voz, vai honrar a sua palavra e vai te usar abundantemente. Ah, mas eu não sei, eu sou filho de lavadeira de roupa, não tem problema. Ah, mas meu pai é motorista, não tem problema.
Ah, mas eu sou filho da cozinheira. Não tem problema. Deus não está preocupado com a sua genealogia. Deus está preocupado com a sua disponibilidade em fazer tudo aquilo que Ele mandar você fazer. Entendeu? Eu lá no Rio, na igreja, lá que eu era pastor, foi um grande pastor do Brasil aí, e ele chegou lá na igreja, viu o templo bacana, cadeira acolchoada, som de primeira, e ele no final, olha, quero dar parabéns a você, pela igreja que está bonita, está bem ornamentada, está linda, a obra está quase toda pronta pela parte interna, a externa não estava, está toda quase pronta pela parte interna, tudo lindo. Eu queria saber, eu não convivi com seu pai, quem é seu pai? Eu falei, nem eu convivi com ele também, não sei. Ele, você não tem um pai pastor? Foi alcoólatra. E mãe? Ixi, ruim também. E ele me abraçou e falou assim, que Deus te conceda autoridade para avançar, porque Deus usará os órfãos para coisas grandes. Não importa, meu irmão, se não deixar uma herança para você, você vai construir uma herança para os seus filhos em nome de Jesus. E o maior legado que você pode deixar para a sua casa não são patrimônios, é uma pessoa servindo ao Senhor com integridade. Porque, meu irmão, um homem milionário pode deixar uma fazenda para o seu filho e ele perder tudo. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, que deixa para os seus filhos um princípio do céu, aquele filho, aquela filha vai avançar como uma flecha na mão do arqueiro, a lugares muito mais longe do que o que podemos pedir, pensar e imaginar. Não importa de onde viemos, o que importa é para quem trabalhamos, o que fazemos, o nosso coração, e se permitir que Ele nos use. Entendeu isso? Olha que coisa linda. O Elias era um operário, batia cartão na fábrica, e Deus procura alguém em Israel, dentre tantos profetas bacanas, ele chama o Elias, que é um tipãozão esquisito, né? Usa pele de carneiro como roupa, cinturão de couro, come gafanhoto, bebe mel silvestre, e essa é a comida, a dieta dele. Não é porque ele era louco, é porque de onde ele vinha, essa era uma cultura. Uma região fria, por isso a pele de carneiro. Mel silvestre e gafanhoto eram comidas daquela geografia, comidas dadas para pessoas simples e que não podiam comprar coisas do bom e do melhor. Mas esse cara chega diante do rei e fala, acabou a bagunça. Porque profeta, escute uma coisa, é alguém que entra numa instituição, entra num processo, entra numa geografia, entra num ambiente, entra numa casa para cessar a bagunça. Por isso que profeta não é muito bem quisto por aí. O casal de namorado quer ficar na safadeza, o profeta fala contra, eles trocam de igreja. Não quer dizer que todos que trocaram estavam na safadeza, mas os que estavam na safadeza sempre trocam quando o profeta dá uma palavra dura. O cara está no casamento, mas está na sem vergonhice. O profeta dá uma palavra dura, eles falam mal do profeta. Não quer dizer que todos que falam mal do profeta estavam na sem vergonhice, mas todos que estão na sem vergonhice falam mal do profeta quando são apertados. Irmãos, o profeta é aquele cara que é odiado por todos, mas amado por Deus. Porque teve dias que eu trouxe palavra tão dura para a igreja que eu tive que me esconder no final do culto. Tem uma mensagem que eu vou pregar aqui qualquer hora dessa, mas eu vou ter que sair pela porta dos fundos, me trancar numa sala e botar uma máscara para sair daqui. Vou colocar a máscara do Lula, que não tem problema, ninguém vai me bater saindo. Ele é um queridão, 52% da nação gosta dele. A mensagem é a seguinte, o pecado de Acã. Meu irmão, uma pessoa falou assim, pastor, a sua jugular tremia quando o senhor pregava. Babava aqui do lado do canto da boca, assim, ó. A gente pensou que você estava tendo um infarto quando acabou o culto. Arrumei muitos inimigos, mas, porém, aliei toda a igreja. Porque o profeta foi colocado para trazer uma palavra de alinhamento ao seu povo. A voz profética, meu irmão, nem sempre vai ser amada por nós, mas ela será a resposta que temos para colocar em ordem aquilo que está em desordem. Para se levantar contra Jezabel, Deus precisa de um Elias. E a Jezabel é aquele espírito que manipula, aprisiona e amarra as pessoas a não terem autonomia na fé, a não terem desenvolvimento cristão. Meu irmão, o profeta, ele chega na sua vida para lhe dar uma direção, e agora ele compartilha com você uma responsabilidade. O profeta traz a direção e o povo vai em frente. Acabou. Não precisa voltar o profeta para reajustar a rota. Deixe que o profeta vai até você. Tem pessoas que precisam ficar indo até o profeta. Oh, homem de Deus, oh, mulher de Deus, me ajude. Eu tenho um princípio no gabinete, meu irmão. Atender a pessoa uma vez só. Senta aqui, meu irmão,
Teu problema qual é? É esse. Então faz isso, isso e isso. Não concordo. E por que veio? Por que você veio? Porque se você vem para ouvir uma voz do profeta e não concorda com o que ele está dizendo, você está no lugar errado, irmão. Uma vez eu preguei numa igreja, irmãos, acabei de pregar, o irmão falou assim, pastor, eu fiquei muito feliz que eu sou a palavra de motivação. Eu falei, meu irmão, peraí. Quem dá a palavra de motivação é o Roberto Chiachique, é o Pablo Marçal, é o Silvio Santos, mas quem? É o Leandro Carnal, é o Clóvis Barros Filho, é o Daniel Godrin, eles dão palavra de motivação, eu dou palavra profética, meu irmão. Mas qual a diferença? É toda. A palavra de motivação, semana que vem você tem que ouvir outra. A palavra profética, se você se posicionar, mudou para sempre a tua vida. Não, porque uma palavra profética, ela não vem da nossa mente simplesmente, ela vem sempre em consonância, em alinhamento com aquilo que o Deus da palavra libera sobre a nossa vida. Sabe qual é a crise da nossa geração de hoje? Nós queremos caminhar entre pecados e vontades e palavra de Deus, não tem como. Ou andamos 100% com a palavra de Deus, ou vamos sempre fazer o que Elias disse, cochear entre dois senhores. Ora estamos com o Senhor, ora estamos com o capeta. Um capeta é pesado, né? Com o diabo. Ora estamos com o Senhor, ora estamos com o diabo, ora estamos aqui cheios de Deus, outra hora na pornografia, uma hora com Jeová, outra hora na fofoca. Eu sei que aqui ninguém faz fofoca nessa igreja. Pelo amém, tem muito fofoqueiro que vocês sabem que eu não sei. Ainda bem que a minha esposa não sabe quem eu sou fofoqueiro, ainda que o amém dela for mais forte. Vou dar uma segunda chance. Ainda bem que aqui não tem fofoqueiro. Ô glória, quem morda a língua ainda hoje. Mas imagina, irmão, eu não estou fazendo fofoca, só estou comentando. É fofoca, irmão. A fofoca se move em dois demônios. O que fala, o demônio que fala e o demônio que ouve. Anote isso, a fofoca se move em dois demônios. O demônio que fala e o demônio que ouve. O Fu e o Chico. O Chico é dois demônios, um que fala e o que escuta. O Fu é o que fala, o Chico é o que ouve. Corte na raiz, irmãos. Leia um livro do A.W. Tozer, 5 razões para alcançar, 5 princípios para alcançar poder espiritual. O A.W. Tozer diz que a gente não deve passar para frente aquilo que prejudica o outro. A gente não deve alimentar no ouvido do outro aquilo que prejudica alguém. Sensacional, um livretinho aí, 70 páginas, você lê na viagem do Uber. Você lê daqui até a tua casa no ônibus daquele articulado. Você lê rapidinho. 5 leis para alcançar poder espiritual. Deve ser esse o tema do livro, mais ou menos. Depois eu te boto lá na internet, você pega lá. É assim, meu irmão. Nós chegamos, irmãos, num tempo em que a igreja vai ser cobrada por aquilo que ela verdadeiramente é, não por aquilo que ela acha que é. Deu para esconder-se muito tempo por detrás da bandeira do evangélico. Deu-se para se esconder muito tempo por detrás da bandeira da igreja. Mas chegamos numa era em que a igreja precisa tomar muito cuidado, em que ou temos um posicionamento com uma linha profética, ou ficaremos prisioneiros daquilo que o mundo determina, que o vento vai soprar de um lado ao outro e andaremos daqui para lá, sendo levado por toda a roda de doutrina. Elias aparece e, meteoricamente, o seu ministério é o mais importante dos profetas de Israel. Ele aparece do nada, ninguém sabe de onde veio, mas sabemos que é de Gileade, sabemos o que ele fazia, não sabemos quem era o pai, quem era a mãe, se tinha família. E quando ele desaparece, meu irmão, a gente só sabe que Elias não foi um anjo que desceu na terra, porque anjo não tem essa função de confrontar pessoas, é a função do profeta. E porque Jesus cita ele, Tiago também cita. Que não fosse as duas citações, nós podemos pensar que Elias é um conto de fadas sobre a história de Israel. Ele é um cara tão importante na história de Israel, que ele faz um discípulo, e esse discípulo multiplica-se em um seminário de profetas, e nunca mais se esvaziou a linhagem profética da percepção de um homem como Elias. Anos depois aparece um homem chamado João Batista, que carregava sobre ele a unção profética na mesma direção que carregava Elias, com o mesmo comportamento,
com a mesma forma de se desenvolver. Sabe por quê? Porque Elias criou uma dinastia profética. Existiam vários tipos de profeta, não havia só um tipo de profeta. Existiam profetas que profetizaram exclusivamente para uma cidade, outros exclusivamente para uma nação, outros para parte da nação, outros profetizaram para o rei, outros profetizaram contra profetas, mas Elias deixou uma marca numa geração de uma dinastia profética, onde ele, como profeta do Senhor, desenvolveu uma linhagem profética que chegou até João Batista, esse que preparou o caminho do Senhor. Perceba, meu irmão, a importância desse homem. Agora, ele faz falta, porque depois da sua palavra a chuva para. Não tem mais chuva. E agora temos uma crise. Cadê o profeta? Onde ele está? Temos que achá-lo. Israel inteiro procura um homem. Talvez tenha sido o homem mais procurado do seu tempo, dos seus dias. Talvez na Bíblia alguém não foi tão procurado quanto Elias. Que a vida desse camarada era uma vida cheia de desenvolvimento e milagres. Ele chega na casa de uma viúva, e na casa da viúva, que não tem mais nada, multiplica a farinha da panela e o azeite da botija. Mas olha a história. Ele vai para junto de um ribeiro de Querite. Eu desafio você a fazer um estudo da geografia bíblica, e você não vai encontrar nenhum ribeiro com o nome de Querite no tempo de Elias. Não há nenhum indicativo histórico de que houve um ribeiro chamado Querite. Ou seja, se está na Bíblia, porque existia. Se existia, estava lá. O problema é que geograficamente era um local irrelevante. O texto fala que era um ribeiro de Querite junto ao Jordão. Então, o Jordão tinha um afluentezinho, e esse afluente do rio Jordão chamava-se Querite. Elias está ali, num local deserto, onde ninguém chegava, onde ninguém estava, onde ninguém ia, onde ninguém acessava. Ele está lá sentado. Agora, Senhor, o que vai ser de mim? O Senhor mandou vir para cá. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou fazer, Senhor, nesse lugar? Água não falta. Mas o Senhor deu uma palavra a Elias: vai para lá, beba da água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E todo dia, irmão, de manhã e de tarde, aparecia um corvo, trazendo pão e carne para esse homem. Está aqui, ó, versículo 5. E foi, pois, e fez conforme a palavra, capítulo 17, versículos 15. Fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também traziam pão e carne à noite. E o Elias bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Antes de falar da seca, vamos falar do ribeiro, da carne. Deus criou o iFood. Delivery. Deus criou. Impressionante como é que Deus, antes do homem pensar uma coisa, ele fez. Está lá o Elias sentado, olhando para o nada, e aparece um corvão, um urubuzão, esquisitão, vindo com o negócio no bico. Aí o Elias pensa: será que eu estou morrendo? E já vem um predador para me matar? Não. Pousa ali um corvo, trazendo pão e carne, para entregar para o Elias. A pergunta que eu te faço é a seguinte, irmãos: você sabe que o corvo é um animal que come carne. Não divide carne com o filhote. Mas quando Deus dá uma palavra, meu irmão, até os inimigos têm que fazer aquilo que Ele determina sobre abençoar a nossa vida. Vem lá o corvo trazendo pão e carne, e o corvo ficava olhando assim suculentamente, pensando: que carne boa é essa, hein? Ninguém está comendo carne em Israel, mas o Elias está comendo pão e carne. Não tem colheita, gado morrendo, mosca por todo lado, e Deus sustentando o profeta. Receba essa palavra na sua vida. Quando você faz o que Deus manda, Ele vai sustentar você até o final. Esquece, se Ele mandou, vai fazer. Se Deus mandou você fazer uma coisa, faça. Ele vai sustentar você até o final. O ribeiro secou. Agora tem um problema, irmão. A palavra profética dele para não chover também não afetou. Ou seja, o pecado da sua liderança, do seu Acabe, fez cair sobre ele a dor da seca. Você não está isento de ter problema, meu irmão, mesmo fazendo a vontade de Deus.
Você não está isento da escassez, mesmo fazendo a vontade de Deus. Você não está isento de passar por adversidades, mesmo fazendo a vontade de Deus. Elias não dá chilique. Senhor, eu sou profeta, não tem água. Elias não fica dando chiliquinho gospel aí. Eu sou teu servo, Senhor, olha para mim. E aqui, ó, eu falei, agora a água acabou. Para com isso, meu irmão. Maturidade na fé é andar na crise e na bonança com o mesmo sorriso no rosto, cantando: Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Oh, oh. Só o velho sabe. Só os velhos sabem. Ele não está no é dos clássicos. Oh, a melodia vem dele. Essa é antiga. Pessoa mais nova, uma dos anos 80 pelo menos. Meu irmão, pensa. O que a gente faz quando passa numa crise? Eu vou largar a igreja. Pastor profetizou lá que ia ter casa própria esse ano, tomando de aluguel. Não fui do culto jovem, profetizou que eu ia arrumar um namorado, e aí, ó, não aparece nada para mim, só tribufu. É bom que aqui nessa igreja só tem mulher bonita, meu irmão. Ih, só tem feia também. O bom é que nessa igreja só tem mulher bonita, meu irmão. Na verdade, as mulheres mais bonitas de Curitiba transitam por essa igreja. As mais lindas estão aqui nessa casa, meu irmão. Ó, e os homens mais inteligentes. Porque eu procuro um cabra bonito aqui, tô achando poucos. Tem um ali, 2, tem aqui 3, 4, tem mais, tem alguns 5, ou 6, ó, o câmera aí. Filma você, depois você se filma. Pensa, irmão. Não é porque não aconteceu na hora que você planeja que Deus te abandonou. Não é porque não foi do jeito que você anotou no caderninho da oração que Deus esqueceu. Não. Ele profetizou. A seca veio para todo mundo. E Deus deu uma palavra para ele: amanhã você levanta e vai para Serepta. E o Elias falou: e agora, Senhor, fazer o que lá? Lá vai ter uma viúva que vai te sustentar. Senhor, mas tanta gente rica em Serepta, uma viúva? É, uma viúva. E o perfil da viúva é o seguinte: é uma viúva que está catando o graveto para fazer a última refeição dela e do filho, e ela fala assim: vim catar esses cavacos aqui para fazer um bolo para meu filho e eu comermos, e depois morrermos de fome, porque não tem mais nada na nossa casa. E o profeta vai exercitar a sua voz profética mais uma vez. No meio da escassez da água, ele está na fome, porque o corvo cessou, ele vai exercitar a sua voz profética e dizer: olha, faz para mim primeiro, depois para você e para o seu filho, e eu profetizo que da panela não vai faltar farinha, e do azeite a botija não vai secar. E essa mulher agora tem que tomar uma decisão entre a razão e a fé. Na razão, meu irmão, a gente faz o bolo para a gente, fecha a porta para o profeta, come o bolo, e o profeta que bate em outra cercania. Isso é a razão. Meu filho com fome, e um marmanjo desse diz ser profeta de Deus, vai vir comer na minha casa. Que absurdo, Senhor. De vez em quando, irmãos, a nossa fé vai ser colocada à prova. Cada vez que a minha fé é provada, essa vocês sabem, né? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A nossa fé vai sempre ser a ferramenta de Deus para o nosso crescimento. Se você quer crescer em Deus, procure experiências de fé. Quando você anda na segurança do mundo, você abandona a oportunidade de andar pela fé. Andar na direção que o mundo nos apresenta é sempre o melhor caminho. Mas andar pela fé é quando o céu nos respalda, estamos na direção correta, fazendo a coisa certa, e Deus está assinando, dizendo: está aí, está abençoado, avance. Entenda, aquela mulher tem a chance de dar comida ao seu filho e uma semana depois os dois morrerem de fome. Ou fazer o bolo para o profeta, ele come, e torcer para esse homem ser um homem de Deus, ser uma palavra profética na sua vida. Anote uma coisa no seu coração, irmãos. Toda vez que a dúvida pairar no seu coração, opte pelas coisas de Deus primeiro. Sempre. Se a dúvida bater à sua porta um dia, fique do lado de Deus. Procure alguém espiritual, procure uma orientação e siga. Porque Deus não se move na dúvida.
dentre os espíritos malignos que movem a igreja, vamos falar sobre a dúvida. A dúvida é a principal arma do diabo para fazer uma vida paralisar para sempre. Tem gente que está paralisado há 30 anos porque um dia se permitiu ter dúvida se Deus permitiria ou não que ele avançasse. Pedro anda sobre as águas e na hora que ele duvidou, ele afundou. Perceba que a caminhada sobre as águas não foi a maior dificuldade do Pedro, mas quando ele olhou para o que ele estava fazendo, a dúvida entrou no seu coração e afundar é a resposta para aquele homem. Muitas vezes a resposta para a nossa crise é afundarmos naquilo que Deus já tinha garantido que aconteceria na nossa vida. Que falta faz um profeta para dizer para a gente, vai nessa direção, faça isso, faça aquilo, permaneça. Quando uma voz profética entra no nosso coração e permanece, a nossa vida nunca mais é a mesma. Nunca mais é a mesma. O Elias está na casa e a mulher prepara um bolo gostoso. O Elias come o bolo. O Elias come o que está ali naquele lugar. E quando a senhora abre a tampa da panela, tem farinha para ela e para o filho fazer comida. E anos o Elias fica ali naquela casa, comendo, bebendo e abençoando aquela família. É impressionante, irmãos, que quando Elias volta para Israel, a Bíblia para de falar de Elias e vai falar sobre o Obadias, um copeiro do rei. Quem era Obadias? Não era um cara famoso. O famoso Obadias não é ele, é outro. Ele é o Obadias comum. E esse copeiro do rei, irmãos, ele tomou uma decisão. O texto fala de Obadias assim, ó, eu vou parar aqui de Elias só para falar do Obadias, porque faz parte da nossa caminhada. Abre comigo aí, bota na tela aí 18, a partir do versículo 2, capítulo 1 Reis. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, e Acabe chamou Obadias, o mordomo. Aí o versículo 3 tem um parênteses, que fala assim, Obadias temia muito, diga comigo, muito, ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, de 50 em 50, e o escondeu numa cova, e o sustentou com pão e água. Olha o que esse homem foi capaz de fazer. Não, meu irmão, olha como os heróis da fé aparecem na Bíblia, a gente não conhece. Deus sustenta Elias com pão que vem do corvo e água do ribeiro. E Obadias, o mordomo. Deus não mandou Obadias fazer nada, pelo menos o texto não diz, porque Deus falou para o Elias ir para o ribeiro, beber da água e receberia o pão e a carne. Mas para Obadias, Deus não falou, o texto pelo menos não diz. Mas porque Obadias temia o Senhor. Sabe o que ele fez? Sabe o que esse cara faz? Ele pega 50 profetas e leva para uma caverna. Seriam mortos pela mão de Jezabel. E ele pega da mesa da rainha Jezabel pão e água e leva para os profetas se alimentarem. Irmãos, ainda que o inferno todo se levante contra a nossa vida, Deus vai levantar mantenedores, sustentadores, abençoadores, porque ainda há muita gente que ama o Senhor muito, como Obadias. Deus podia usar um corvo, Deus escolheu usar um homem. Deus poderia usar o sobrenatural, mas Deus usou um homem com coragem. A coragem e a ousadia vai fazer você sair da condição que você está e vai mudar a sua história para sempre, em nome de Jesus. Um homem de coragem, uma mulher de coragem mudam uma geografia onde estão. Um homem de coragem, uma mulher de coragem não se sujeita ao que o sistema determinou contra a sua vida. Aprenda, meu irmão, e guarde algo no seu coração. Uma pessoa que anda pela fé, ela sempre tem história para contar. Ela nunca erra o caminho, ela sempre chega no porto seguro. O destino é sempre profético, porque andar pela fé é tomar uma decisão de fazer o que Deus está nos mandando fazer. Eu estava num congresso ouvindo um pastor pregar, pastor Tiago Santos. Mensagem sensacional. E ele contou a história de um moço da igreja dele. Talvez vocês até tenham ouvido essa história já. Esse moço da roça concluiu o ensino médio, decidiu fazer faculdade. Moço da roça, Assembleia de Deus, lá do
capitão do Cafundó do Judas de Goiás. Sabe onde fica o Cafundó do Judas? Lá, onde Judas perdeu a bota, a meia, perdeu tudo. E o cara nunca foi para a cidade grande na vida. E ele descobre que tem uma igreja lá, ele vai se alojar na igreja e vai para a faculdade. Compra seu livro, compra sua roupa, vai para a sala de aula, senta lá e fica vislumbrado com o que a universidade está falando, porque agora ele é um universitário. Está fazendo faculdade. Parou de colher milho na roça para fazer faculdade, vai ser doutor para a família. Até que chega um professor ateu na sala. O pastor conta a história desse moço. E esse moço testemunha, deve ter isso no YouTube aí. E o moço está lá na sala de aula, e o professor fala assim, olha, agora eu vim aqui para dizer para vocês que Darwin tem razão e a Bíblia é mentirosa, o homem veio do macaco e esse negócio de evolução é o certo, o criacionismo é mentira. O crente ouve isso, tem dois direitos, ousadia ou se esconder. Ele levantou a mão para o professor, dá licença, ninguém veio do macaco, o homem veio do Senhor, eu creio que Deus criou o homem do pó da terra e tudo mais, e não sei o quê. O professor, não, veio do macaco, não veio, Darwin ficou louco, e Jesus está certo, a Bíblia está certa, e não, e está tudo errado, e os dois começam a bater boca, e o professor argumentando contra ele, ele fala, você é crente? Eu sou. Aí o professor, bom, temos um crente na sala. Então eu quero fazer um desafio para você, crente, se você é crente mesmo. E crente que não aceita desafio, meu irmão, está com defeito de fabricação. Todo crente tem que ter desafio, meu irmão. É igual o carro zero. Não quebra. Não enguiça. É Deus que conduz. Então está lá ele. Fica à vontade, professor. Vem aqui na frente, por favor. E ele foi na frente. O professor abriu a gaveta. Pegou uma dúzia de ovos. Deus existe? Existe? Claro que existe, mestre. Eu vou jogar esse ovo no chão. Se o ovo quebrar, Deus não existe. E se o ovo não quebrar, é porque Deus existe. Combinado? Ó, rapaz, claro. Na hora. Os crentes na turma que não tem coragem, meu Deus, vai ser uma vergonha tremenda. Vai fazer feio. Vai jogar ovo, vai quebrar o ovo, vai ser uma vergonha, ele vai ser envergonhado. Porque tem crente que ainda não acredita em Deus, irmão. Sabia disso? Ó, existem crentes que não acreditam em Deus. Acredita no pastor, acredita na igreja, acredita nos irmãos, mas em Deus tem dificuldade de acreditar, porque nunca tem uma experiência com Deus. E aí o professor falou, posso jogar ele? Não, mas peraí, não vai jogar assim, tem que fazer antes, cantar louvor para Deus se manifestar, porque crente canta para Deus manifestar. E depois eu vou fazer uma oração, mestre, fica bem à vontade. Aí ele cantou um hino lá, que eu não lembro qual era. Acabou de cantar, mestre, posso fazer uma oração? Pode, todo mundo zoando e rindo do rapaz. Ele, fiquemos todos em pé, em reverência e oração ao Senhor Jesus. Todo mundo levantou, já rindo do rapaz. Ele começou, Deus, tu és fiel, poderoso. O Senhor criou a galinha, e da galinha veio o ovo. E todo mundo rindo. E no ovo, ele tem moléculas que o Senhor colocou aí dentro, desse ovinho aí que está na mão do professor. Ele vai jogar o ovo no chão, e ele não vai quebrar, em nome de Jesus. E, digo mais ao Senhor, ao que o ovo cair no chão e sair rolando sem quebrar, em nome de Jesus, Pai, traz o infarto ao professor fulminante na frente da turma toda, para que todos saibam que Tu és Deus e ele está mentindo perante Tua palavra. Pode ser um AVC isquêmico, um infarto fulminante do miocárdio, não tem problema. Que ele morra perante toda a classe e todos saibam que Tu és Senhor. Em nome de Jesus, todo mundo disse amém. Joga o ovo, professor. Aí o professor diz, mas eu não combinei um infarto. Não, mas joga o ovo, Deus não existe. Não, mas o combinado não foi infarto. Como a turma só tem maldito, começaram, joga o ovo, joga o ovo. O povo não gosta de professor não, pastor Miguel. Joga o ovo, joga o ovo. O professor pegou o ovo, colocou na gaveta, vamos voltar para a aula e parar de brincadeira, porque o assunto aqui é sério e foi dar aula de novo. E quando o professor passava, vai, joga o ovo! Professor, joga o ovo! E ele trocou de universidade, de dar aula. E esse crente estabeleceu uma célula, ganhou centenas de vidas para Jesus e foi reconhecido como homem de Deus, porque quando alguém zombava da sua fé, ele confiava somente no Senhor. O Acabe mandava matar com Jezabel os profetas, e Obadias escondia-os. Tem 100 profetas que não vão morrer,
Porque alguém da fé está se movimentando. O meu movimento de ousadia, meu irmão, vai fazer com que a voz profética nunca cesse em Israel. Obadias temia muito ao Senhor. Quando Obadias encontra com Elias, fala: meu profeta, eu fiz exatamente assim, eu escolhi 100 profetas, e estou sustentando com água, com pão, da mesa da Jezabel. Não vou morrer. Meu profeta, você está fazendo uma falta tão grande. E Elias se permite aparecer a Acabe e começa a dizer o seguinte: olha, eu estou aqui para poder resolver o problema que você, Acabe, causou. E o Acabe fala assim: ô Elias, você perturba Israel. Elias: não, é você, seu pai, sua mãe, sua casa. Vocês atrapalham Deus. Vocês colocaram Deus no lugar do Senhor. Mas vamos resolver o problema? Simples, é fácil. Juntem todos os profetas que vocês seguem. Eu, sozinho, contra todos eles, vamos subir o Carmelo, que é o monte do Senhor, apresentar o holocausto e chama o povo. O povo, irmão, vai todo para aquele lugar. Todo Israel vai para o monte Carmelo. Um dia vamos subir o Carmelo em nome de Jesus. Subir junto o Carmelo, e é impressionante, o Elias, naquele dia, destrói a idolatria que havia no Carmelo. E quando você vai a Israel hoje, o que mais tem no Carmelo hoje é idolatria a outros deuses. O Carmelo tem uma igreja da ordem dos carmelitas, com imagem de milhares de santos com velas acesas. No monte onde Deus derramou o fogo para acabar com a idolatria, o inimigo tomou posse de novo e colocou a idolatria lá mais uma vez. É impressionante, meu irmão, o quanto o homem se permite voltar ao pecado original porque não quer mais ouvir a Deus. Elias sobe ao Carmelo, sobe ele, os profetas de Baal, e Elias, você já sabe da história, ele manda que aqueles camaradas preparem o holocausto. Eles prepararam o holocausto, prepararam o animal, fizeram tudo aquilo que deveria ser feito e começaram a clamar para que Baal mandasse fogo do céu, porque Baal era reconhecido pelo Deus que mandava fogo. Entenda, meu irmão, que o Deus Baal era o Deus que dava as moscas, de verdade. Mosca não faltou em Israel, porque com tanto animal morto na rua. Mas o Baal era o Deus que dava fertilidade, que dava colheita, zero fertilidade. O Baal era o Deus que dava água em abundância, secou água. E o Baal era o Deus que respondia com fogo. E aqueles homens ficaram uma manhã inteira clamando pelo fogo de Baal. Se cortavam, gritavam, jogavam sangue sobre o altar, e até o meio-dia nada aconteceu. E Elias, um gaiato, um fanfarrão, sentado, zombando deles. Deve estar dormindo, hein? Grita mais alto. Grita mais alto, hein? Grita mais alto. Talvez esteja dormindo. E os caras clamavam em grande voz, retalhavam-se com facas e lancetas, conforme seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando meio-dia, profetizaram eles e deram ofertas de manjares, ofereceram tudo, e não houve uma voz sequer que respondesse a alguma coisa. Aí o Elias, que falta faz o profeta: povo, esquece esses caras, vem para cá. Junto o povo. A unidade é o caminho do avivamento. Diga comigo, a unidade é o caminho do avivamento. Diga mais forte, a unidade é o caminho do avivamento. Perceba que o Elias está chamando a responsabilidade para a palavra dele. Junta aqui, achegai-vos a mim. Chega para perto de mim todo mundo. Junta todo mundo. E o povo se juntou. E Elias faz aquilo que durante muitos anos não se fazia. Pegou o altar do Senhor, que sabe-se lá onde Jezabel o havia colocado. Coloca o altar. Perfila-se as 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Porque a unidade faz cair fogo do céu e responde a avivamento. Juntou as pedras, colocou a lenha, colocou água e mandou que o povo derramasse água. E o texto vai dizer que 4 cantios, 3 vezes, foram buscar água e jogaram sobre aquele lugar.
E no versículo 36, o Elias ora. Bota para mim na tela o versículo 36. E o profeta Elias se chegou e disse, está aí, versículo 36 do capítulo 18, atenção na mídia, versículo 36, por gentileza, 1, 2, 3 e pimba. Amém, viu? Olha lá. E Elias disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus de Israel e que eu sou o teu servo, conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que o povo conheça que tu és o Senhor, és Deus, que fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, e o Senhor consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e lambeu a água que estava nas valetas. Perceba, irmãos, uma coisa. Champlin, o teólogo dos mais conceituados do mundo, você deve ler mais Champlin, não fica com raiva dele, ele é bonzinho. Champlin diz que essa oração demorou 37 segundos. Em 37 segundos, uma oração restaurou uma nação. 3 anos e meio, segundo Tiago, declara de escassez sobre Israel. 37 segundos de um homem orando. Um milagre acontece, o fogo desce do céu, consome tudo, e naquele momento, diz assim, que vendo todo o povo, caiu sobre o seu rosto e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As pessoas se voltam para Deus quando veem sinais na vida dos profetas. Que Deus te dê experiências e sinais na sua vida, para que os sinais, porque os sinais seguirão aqueles que creem, os sinais marcarão a nossa geração. Vivemos um tempo de uma fé relativa, mas nós caminhamos numa fé absoluta. O nosso Deus ainda é Deus de sinais. Vamos estar cantando aqui nesse altar e pessoas vão ser curadas aqui à nossa volta. Vamos estar orando na sala de oração e pessoas nem receberão a ministração nossa, mas ao ouvirem a oração, serão curadas ao passar na sala de oração. Durante a escola bíblica dominical, a aula vai estar acontecendo e Deus vai estar libertando pessoas, tirando do cativeiro. Vamos estar preparando a célula e os nossos vizinhos vão invadir nossas casas pedindo, dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque nós precisamos caminhar por sinais do Senhor. Uma fé relativa vai ser destruída e as pessoas andarão numa fé absoluta, confiante de que o nosso Deus é Senhor sobre todas as coisas. O problema, meu irmão, é que o crente anda com dúvida. O problema é que o crente anda com dúvida. O crente anda com dúvida. Aquela história do pastor que sai com o carro na estrada e desapercebidamente viu que acabando a gasolina, está na reserva. E esse cara cheio de fé, ele põe a mão sobre o capô do carro e declara, meu Deus, eu creio que o Senhor pode encher o tanque desse carro em nome de Jesus. E imediatamente o ponteiro sai da reserva e começa a subir, blá, 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 vai até o máximo. E o profeta olha e fala, meu Deus, não acredito. O ponteiro volta para a reserva de novo. Pertinho da bênção, né, meu irmão? Estava quase chegando. Uau, não deu. Por quê? Porque é mais barato andar na dúvida. É mais barato caminhar na dúvida. Andar pela fé requer renúncia, meu irmão. Andar pela fé requer cobrança. Andar pela fé requer atitude. A nação inteira se voltou ao Senhor. Sabe o que é o nome disso? Avivamento. Avivamento. Texto assim, ó. E todo o povo é todo povo, irmão. Não foram alguns do povo ou parte. A Bíblia diz que todo o povo caiu com o rosto sobre si, dizendo, só o Senhor é Deus e só o Senhor é Deus. Eu creio, meu irmão, que chegarão uns dias em que as igrejas dessa cidade vão ter dificuldade para colocar tanta gente para dentro das igrejas, porque
o Senhor vai mover esse lugar. E as pessoas reconhecerão que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Coisa linda, né, irmão? E agora o Elias, os profetas de Baal são mortos, todos apedrejados, e o povo volta para casa, ainda falta chuva. E o Elias corre para o monte. E ele começa a orar: Senhor, faz chover, Senhor. Faz chover. Senhor, manda chuva sobre esse lugar, derrama a tua chuva sobre esse lugar e faz alguma coisa. O Elias tem um moço que anda com ele, a gente não sabe quem é esse moço, mas o Elias se ajoelha no alto do Carmelo, inclina seu rosto, coloca a cabeça entre seus joelhos e começa a orar. A posição era a posição que as mulheres deram. Se você ler direitinho a Bíblia, você vai perceber que as mulheres geravam seus filhos quando o Egito ia matar os primogênitos, os meninos, lá pela ordem do faraó. Elas faziam assim, colocavam a cabeça entre as pernas, fazendo pressão sobre o seu ventre, para que elas pudessem gerar um filho, e ficava alguém atrás para segurar a criança, tirar a criança dali, para que as mulheres não fossem mortas, não tivessem seus filhos mortos. E assim que ele fez, ele começou a gerar um milagre. Lá do seu interior, do seu ventre não é a expressão correta, mas do seu interior, nas suas entranhas havia um gemido de dor por esse homem, dizendo: Senhor, faz alguma coisa, eu preciso de um milagre. E ele está ali, numa posição incômoda, desconfortável, que não era correta, mas ele começa a orar e fala: moço, vai lá e vê se tem algum sinal de chuva. E o moço vai e fala: não tem nada, Senhor. E ele fala: volta lá e vê de novo. E o moço volta a segunda vez e não estou vendo nada. Volta a terceira, volta a quarta, volta a quinta, volta a sexta. E o Elias fala: por favor, volta lá. Deus vai responder: não é possível. E quando o moço está olhando lá no horizonte, sem binóculo, sem luneta, sem nada que lhe ampliasse a visão, ele percebe que lá longe, você vai subir o Monte Carmelo comigo, amém, irmão? Você vai perceber, os horizontes são lindos. É um lugar lindo, irmão. Tudo Israel é lindo. Nada de Israel é feio. E o que é feio a gente faz virar lindo, porque Jesus passou por aquele lugar, e onde Jesus passa se torna lindo. Você pode ser feio, meu irmão, mas Jesus passou na tua vida, você ficou lindo, meu irmão. Uma beleza do céu apareceu em você. E aquele moço, meu irmão, volta lá na sétima vez. Você deu que na sétima vez disse ele: eis que eu vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então Elias é um sinal. É um sinal. Irmãos, pode ninguém estar vendo, mas nós estamos dando sinais de um avivamento nessa cidade. Os sinais seguirão os que creem. E o Elias está lá olhando. Tem uma nuvenzinha, é pequenininha, está subindo do mar. E Elias começa a correr para anunciar a Acabe: vai chover. Vai chover. O que para mim pode parecer uma pequena nuvem, para Deus é sinal de uma grande chuva de avivamento nessa cidade. Pastor, mas tem só 10 irmãos orando por avivamento, não tem problema, uma pequena nuvem vai ser uma grande chuva. Eu não consigo entender de outra forma, irmãos. A nuvem pode parecer pequena, mas o Deus que manda a nuvem é poderoso para abrir a janela do céu. Eu quero crer, irmãos, que enquanto Elias orava, Jeová ia mandando abrir as torneiras todas. Abre torneira, deixa chover. O que nunca choveu, vai chover porque não choveu em 3 anos, porque é um homem que me honrou naquela terra. Há profetas que não se prostraram a Baal. Há uma geração naquela geografia cheia de autoridade, cheia de fé, confiando na minha palavra. Então, qual é a resposta para um Deus que tem um povo que busca avivamento? Ele responde segundo a nossa necessidade. Então, meu irmão, quando o avivamento chegar sobre essa cidade, Deus vai responder segundo a necessidade que você precisa, para que o nome dele seja glorificado em todas as coisas, em nome de Jesus. Nós carregamos a resposta para a geração incrédula de que nós vivemos o avivamento, e a resposta do céu passa pela nossa vida e chega na vida de outros. O homem diz assim: eu vejo uma pequena nuvem. Tá bom, já está valendo. É um sinal. É um sinal. Você de repente entrou aqui hoje e fala assim: pastor, eu não estou vendo nada. Comece a procurar por pequenas nuvens. Serão grandes sinais de que Deus vai derramar uma chuva abundante na sua vida. Você pode se colocar de pé e erguer sua mão bem alto. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, a única coisa que a gente quer é chegar no culto e ter alguém que ore por nós. Às vezes, a única coisa que a gente precisa é que alguém
possa ministrar sobre uma causa que nós temos. Quantas vezes a gente chega no culto e a única coisa que a gente precisa mesmo é que alguém possa impor as mãos e declarar uma palavra profética sobre a nossa vida. Existem coisas, irmãos, que nós conquistamos na força do nosso conhecimento, do nosso braço. Porém, existem coisas que só conquistamos porque o Senhor liberou uma palavra. Tem coisas que deram certo para a gente porque nós somos capazes, qualificados, e aconteceu. Porém, existem coisas que só acontecem na nossa vida porque recebemos uma palavra profética. Porque alguém liberou uma palavra sobre a nossa vida, nos agarramos a ela e alcançamos a vitória. Por esse motivo, irmãos, é importante às vezes a gente vir até o altar para que alguém ore por nós. De vez em quando é necessário que a gente chegue no altar, se prostre, chore, rasgue o coração, para que alguém libere uma palavra em nossa vida. Eu queria dizer para você uma coisa, irmãos. Hoje eu creio que foi uma noite significativa para alguém. Não sei se foi você ou mais alguém além de você. Para que uma chuva seja derramada, para que você volte aqui para testemunhar esse milagre da parte do Senhor. Você crê nisso, amém? Vamos participar da ceia agora. Como fizemos pela manhã, irmão, se você está nos visitando nessa manhã, nessa noite, e você pertence a uma outra igreja, está conosco hoje, nós queremos compartilhar o cálice com você como liderança. E você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor aqui, e um dos pastores vai compartilhar o cálice com você, vai orar com você. Se alguém não pegou o pão e o cálice, só levanta a mão que vai chegar até você o pão e o cálice. Se você é de uma outra igreja, está conosco aqui hoje, nós queremos compartilhar o cálice com você. Você pode vir até aqui à frente, os pastores vão fazer com você esse momento profético de oração. Ah, pastor, eu sou de outra igreja, eu estou aqui hoje visitando. Nós queremos compartilhar o cálice com você. E, por favor, tem um casal aqui chegando. Se tiver mais alguém de uma outra igreja conosco, você pode sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor aqui, que nós vamos compartilhar com você o pão e o cálice. Aqui, uma jovem chegando aqui. Quem não recebeu o pão e o cálice, levanta a mão, a gente vai levar para você. Amém? Pode vir, sem constrangimento. Pode vir, vem aqui, isso. Vai lá nela, minha jovem. Isso, isso. Amém. Pode compartilhar. Isso, vamos lá. Isso. Você, pastor, eu sou de uma outra igreja, estou aqui hoje visitando. Nós queremos compartilhar com você esse cálice. Entenda, irmãos, preste atenção, você que nos visita hoje. Esse momento é um momento profético. Nós oraremos como igreja em pedido de retratação, caso a sua igreja, em algum momento da sua história, errou com você em alguma coisa. Nós queremos, como somos um só corpo de Cristo no Brasil e nas nações, orar e dizer que nós somos a igreja do Senhor e que você está autorizado a avançar, fazer coisas grandes e receber de Deus aquilo que o Senhor tem para a sua vida e que a sua família em Cristo possa ser muito abençoada a partir de você. E se algum líder um dia errou contigo, eu quero em nome dele te pedir perdão e dizer para você que você é importante para o Senhor, a sua vida é importante para Deus e você a partir de hoje vai frutificar como nunca antes em nome de Jesus. Então os pastores orem com eles nesse momento e você procura alguém para você compartilhar o pão aí, alguém da sua família, alguém que está perto de você. O pão não, compartilhar o vinho, né? O pão é cada um consigo. Pega o seu pãozinho. Aqui é um negócio difícil de tirar esse lacre aqui, né? O lacre abençoado saiu. Isso. Já orou? Você que está em casa, pega o pão e o cálice. Amém? Tem cálice aí? Eu vou compartilhar contigo o cálice. Pega o pão. Tudo certo aí, gente? Amém? Aleluia. Olha para cá agora, você já orou. Jesus pegou o pão, partiu e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vocês. Diga assim: partido por mim. Diga bem forte: partido por mim. É partido, como é que é? Partido por mim. Como é que é, Eliezer? Partido. É partido. Todo mundo orou aí já? Então vamos lá, aqui, vamos lá, então de novo, hein? Jesus pegou o pão e disse: esse é meu corpo, que é partido por mim. Diga: por mim. Então comamos o pão nessa hora em nome de Jesus. Depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: então toque o cálice com alguém que está perto de você.
abençoando esse irmão, essa irmã. Vou trocar com um contrabaixista aqui que está sozinho. Deus te abençoe, varão. Amém. Troca o cálice aí. Que luta, hein, varão? Deixa que eu abra esse negócio aí. Isso, deu certo, deu certo. Amém. Isso. Jesus pegou o cálice e disse: há uma nova aliança no meu sangue. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há uma aliança de sangue na cruz comigo e com você. Jesus pegou aquele cálice e disse: essa é uma nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa hora. Pai, nós te bendizemos, porque o Senhor nos sustentou até aqui, nos sustenta e nos sustentará para sempre. Que a tua bondade, graça e favor nos siga em todo o nosso tempo. Que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família viva um avivamento e que haja em nossos lábios uma voz profética para restaurar aqueles que estão destruídos e sejamos abençoadores de muitos, em nome de Jesus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar que recebeu a oração. Se você está aqui nessa noite e quer entregar a sua vida a Jesus, você também pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Nós queremos conhecer você. Se você quer voltar a caminhar com Jesus, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Ou caso você não queira vir aqui, tem um stand ali atrás da integração que vai receber você. Vamos abraçar você como igreja. Queremos caminhar juntos. Que Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Terça-feira, culto das mulheres. Você não pode ficar de fora. Então, mulheres, sejam presentes aqui às 19 horas para o nosso culto de mulheres. Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.